Olá, novamente, Elivaldo Barbosa. É isso, Tiago. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Vamos acrescentar Lídia Brito aqui à nossa conversa? Vamos lá, sim. Direto do cidadeverde.com, Lídia já disponível. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Tiago, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Vamos acrescentar também a nossa conversa aqui, o senador piauiense Marcelo Castro, do MDB. A gente vai começar o nosso quadro aqui de Política Tempo Real conversando com ele. Senador Marcelo Castro, que já foi ministro da Saúde aqui no estado do Piauí, está aí. Portanto, a Lídia dividindo agora com o senador Marcelo Castro, a quem a gente deseja uma boa tarde. Como ministro da Saúde, conhece bem a realidade do país, como médico está acompanhando também, não se fala em outra coisa, esse processo de vacinação deflagrado no Brasil e também no Piauí. Gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação. Boa tarde. Boa tarde, Tiago, Elivaldo, Lídia, os telespectadores. É um prazer muito grande participar mais uma vez do programa de vocês, de tão boa audiência. Bom, eu acho que essa é a notícia mais importante, né, mais extraordinária que nós tivemos durante todos esses meses de pandemia. Por quê? Havia uma expectativa no início da pandemia de que nós iríamos descobrir um medicamento eficaz contra a Covid e, posteriormente, havia uma expectativa de que a vacina demoraria mais. Mas aconteceu o contrário, quer dizer, primeiro que apareceu foi a vacina e até agora não apareceu nenhum medicamento eficaz. Então, a grande importância dessa vacina é diminuir o número de infecções, diminuir o número de internados e diminuir o número de mortes. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque, por exemplo, a Coronavac, quem tomar a vacina Coronavac vai ter uma chance de 50% de não se infectar. Mas se por acaso ele vier cair no grupo dos 50 que vão ser infectados, né, ele não vai desenvolver a forma grave da doença. Pelo menos são os estudos que estão dizendo até agora. Então, não desenvolvendo a forma grave da doença, as pessoas não serão internadas e as pessoas não irão para a UTI, não serão entubadas e o índice de letalidade vai cair drasticamente. Então, essa é uma notícia fabulosa e extraordinária. O que é que precisamos agora? É trazer os insumos da China, tanto para o Instituto Butantan, quanto para o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz, que é do Ministério da Saúde, para poder fazer aqui no Brasil, em quantidade suficiente, mais de 100 milhões de doses, cada um desses institutos se propõe, para a gente vacinar grande quantidade da população. Mas, inicialmente, o mais importante é vacinar o grupo de risco, as pessoas idosas, as pessoas que trabalham no sistema de saúde que estão mais expostas, e é natural que se as pessoas estão expondo, né, correndo risco de vida, de pegar a doença para salvar a sociedade, é evidente que essas pessoas precisam ser vacinadas em primeiro lugar. Então, isso daí é uma coisa que nos dá um alento e uma esperança muito grande da gente controlar essa pandemia. Boa tarde. Há dificuldades, segundo informações recentes do governo federal, de importar os insumos da Índia. A Índia prefere já fornecer para os países próximos lá da região, da Ásia. Isso pode, de algum modo, comprometer a vacinação, ter um maior alcance no Brasil? De que modo, por exemplo, o Congresso pode intervir nessa situação de garantir aí um acesso mais fácil da população e dar continuidade ao que nós vimos ontem, que foi uma espécie, assim, de esperança e não ainda de uma vacinação de largo alcance no país? Exato, Elivaldo, essa é uma excelente pergunta. O que é que ocorre? A Fiocruz tem um contrato com a AstraZeneca. E a AstraZeneca tem fábrica, tanto na Índia quanto na China. Essas doses que eram para vir para o Brasil, que o ministro Pazuello marcou a data para o avião da Azul ir lá na Índia buscar, que são 2 milhões de doses, essas daí deu problema, porque a Índia não quis liberar, porque também está iniciando a vacinação lá da sua população. Mas o mais importante para nós agora, e está em negociação ainda, há uma esperança de poder vir, é que os insumos que chama IFA, né, tanto para o Instituto Butantan, para fazer a Coronavac,
quanto para o Instituto Biomanguinhos, que é da Fiocruz, elas vêm da China. E já era para ter, a China já ter liberado. Então tem algum circuito aí que não está funcionando bem. Então nosso grupo de WhatsApp dos senadores, 81 senadores, hoje nós tivemos a ideia da senadora Cátia Abreu da gente formar uma comissão, cada líder de todos os partidos no Congresso Nacional irem ao embaixador da China para mostrar a boa relação que nós temos com a China, a confiança que nós temos com a China. A China é o nosso parceiro comercial principal. A China é nosso fornecedor principal de eletroeletrônicos, é o nosso comprador de soja, ferro, milho, que o Brasil fornece. Então, mostrar essa boa vontade e ver se há algum ruído, alguma engrenagem aí que esteja gripada para a gente distensionar isso daí, porque realmente, no momento, nós estamos dependendo desse IFA, que é o elemento básico para fazer a vacina, e tanto para fornecer para o Butantan, quanto para fornecer para o Biomanguinho AstraZeneca, a fábrica desses produtos estão na China. Então, é da China que virá o produto básico para poder ser desenvolvido e envasado aqui no Brasil para distribuir para toda a população. E aí nós estamos falando, no final de tudo, de 300 milhões de doses. Mas o Instituto Butantan se compromete a fabricar 1 milhão de doses por dia e o Instituto Biomanguinhos se compromete a fabricar 700 mil por dia. Se não conseguir fabricar numa intensidade dessa, mas pelo menos próximo disso daí, isso quer dizer que dentro de poucos meses nós teremos a imensa maioria da população vacinada, sobretudo e principalmente os grupos de risco, os idosos, os que têm comorbidades e aqueles que são obesos. E aí são os 3 fatores principais: a comorbidade cardíaca, idade e obesidade. Aquelas pessoas jovens, né, que morrem normalmente são obesos. Que bom, em medicina não é ciência exata, a gente faz estatisticamente. 77% da população do Brasil, dos que morreram no Brasil de Covid, tinham acima de 60 anos. Então você pode concluir, é uma doença de velhos. Quando não é velho, é idoso, né, é adulto ou jovem, você pode ir atrás que eu tenho comorbidade ou eram obesos. Então, comorbidade cardíaca, sobretudo, e obesidade são 2 grandes fatores de risco. Então, essas pessoas precisam ser vacinadas em primeiro lugar para descomprimir o nosso sistema, não ter mais essa quantidade de internações que nós temos e, principalmente, evitar as mortes, porque aí nós evitaremos as mortes. Se ficar adultos saudáveis, né, que não são obesos, né, jovens saudáveis, o risco é muito pequeno, criança, o risco é quase nada. Então, essa é uma enfermidade que ataca principalmente os idosos, que têm comorbidade, e os que estão acima do peso, principalmente se forem obesos. Senador, trazer a discussão um pouquinho para cá, planos do MDB com vistas a 2022. A gente conversava aqui, eu, Lídia e Elivaldo, e falávamos que o partido, o MDB, tem planos majoritários para 2022, Lídia Brito. Tiago, a discussão que a gente acompanha no Estado, né, a possibilidade do MDB ter um candidato a governador do Estado em 2022, né? Algumas lideranças do partido chegam a falar no nome do senador Marcelo Castro e também a possibilidade do partido filiar um outro nome forte no cenário local, como o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, né? Eu aproveito para perguntar ao senador Marcelo Castro como é que anda essa discussão interna dentro do partido com relação, senador, a essa possibilidade do partido ter candidato em 2022. Lídia, o que eu tenho respondido é que eu acho que está muito cedo. Nós terminamos agora uma eleição de prefeito em que o MDB saiu amplamente vitorioso, tanto no Brasil, que nós somos o partido que fez o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
o partido que fez o maior número de prefeitos de capitais, né? E quanto aqui no Piauí, que nós tivemos o maior número de votos junto com o PP, o Progressista. O Progressista teve, na candidatura a prefeito, 429 mil votos, e nós do MDB tivemos 388 mil, quer dizer, cabeça a cabeça aí num empate técnico. Depois, mais abaixo, vieram o PT e o PSD, de dado. O PSD teve 263 mil votos, o PT 259 mil votos, né? Outro empate aí. Então o MDB ficou no grupo da frente junto com progressistas, com o diferencial que o MDB trouxe de volta, né, a prefeitura da capital, que em 85, quando teve a primeira eleição para prefeito de capital, porque poucas pessoas sabem, naquela época não tinha eleição para prefeito de capital, o prefeito era nomeado. A primeira eleição que teve para prefeito de capital, nós elegemos o prefeito do MDB, que foi o Wall Ferraz. Depois elegemos o seu sucessor, que foi o Heráclito Fosse, também pelo MDB. E depois o Wall foi para o PSDB, e o PSDB sempre ganhou a eleição em Teresina. E agora nós trouxemos de volta para o nosso partido. Então, eu entendo que a eleição de prefeito de Teresina mudou completamente o quadro político do Piauí. Colocou o MDB numa posição de muito maior destaque, de muito maior força do que tinha antes da eleição. Ou seja, o MDB, você pode entender que era um partido antes das eleições de prefeito e que agora é um partido muito mais forte depois da eleição de prefeito. Por quê? Porque foi um dos dois partidos que tiveram o maior número de votos em Teresina, e porque nós temos a base principal de uma candidatura de governador, de senador como candidatura majoritária, a prefeitura de Teresina, como um candidato muito popular que teve uma maioria extraordinária. Então, o que é que eu estou dizendo? Não está na hora da gente ainda discutir essa questão. Está na hora de quê? A gente contribuir, como temos contribuído, para o governador Wellington Dias fazer uma boa gestão, contribuir agora para o doutor Pessoa fazer uma boa gestão, porque está todo mundo com essa expectativa esperando. A prefeitura de Teresina, é evidente que tinha erros e tinha acertos. O que é que nós precisamos fazer? Continuar com o que a prefeitura acertava, corrigir os equívocos que a prefeitura, né, tinha cometido nesses longos 30 anos de domínio deles, principalmente uma proximidade maior com o povo, né, ouvir mais as pessoas, estar mais presentes, e aí, sem nenhuma dúvida, o MDB estará no jogo em 2022. Que jogo é esse? Concluindo, nós temos 3 vagas majoritárias em eleição de 2022. Uma vaga de governador, uma de vice e uma de senador. Eu acho que a vaga de senador ninguém discute. É um lugar natural, se ele quiser, e eu acho que ele quer, do Wellington Dias disputar a senatória. Então sobra uma vaga de vice e a vaga de governador. Ora, nós somos pelo menos uns 10 partidos que compõem a base aliada do governador Wellington Dias e do doutor Pessoa. E não acho que fosse razoável que 10 partidos compondo um grupo político, um partido só, pudesse indicar 2 vagas no meio de 3. E talvez ainda as 2 mais importantes, governador e senador. Então, o que eu tenho dito de maneira muito clara, né, sem problema nenhum, né, e franca e leal, é que o mais natural, o mais esperado, o mais normal é que um partido indicasse um candidato a governador, um outro partido indicasse um candidato a vice-governador e um outro partido indicasse um candidato a senador. Esse é o curso natural, e eu gosto muito das soluções naturais em política. Não quer dizer que amanhã nós chegamos à conclusão de que não poderia ser, que não deveria ser assim, que deveria ser de outra maneira. Eu estou falando em tese, seguindo o curso natural da política, o curso natural das coisas, como eu acho que é a maneira mais eficiente de se ganhar uma eleição, de ser vitorioso numa disputa eleitoral. Nós gostaríamos, claro? então, de agradecer ao senador Marcelo Castro, Elivaldo Barbosa. A pergunta foi claro, muito claro, né, Sim, Thiago? claríssimo.
Claríssimo, claríssimo. O MDB claríssimo. trabalha exatamente para 3 nomes de diferentes partidos compondo a chapa majoritária. É tão claro como o natural do MDB. Isso não é impositivo, isso não é obrigatório, mas é o esperado, é o natural, é o normal. Né? E é tão natural como o nome do MDB ser o seu, né, senador? Exatamente. Tá certo. Isso aí nós temos que esperar para 2022 para ver como é que as coisas vão se definir, né? Senador Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelas informações, pela entrevista ao Jornal do Piauí. Muito obrigado.